Altas, sejam todos bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo deste livro, Os Fatos Espíritas e as Forças X, Espiritismo e Materialismo, escrito em 1926 por Caio Schutel enquanto encarnado. Hoje vamos ao capítulo A Pré-Existência e o Subconsciente. Vamos ver o que diz Caio Schutel já naquela época. A doutrina da pré-existência do espírito está em íntima relação com a da sobrevivência ao corpo. Não sobrevivência do corpo, sobrevivência após a morte do corpo. A lei das vidas sucessivas vem em apoio a esta verdade consoladora e luminosa. A vida não começa no berço e tampouco termina no túmulo. É nas vidas múltiplas da Terra e em outros mundos que adquirimos conhecimentos e, acima de tudo, vamos nos libertando da ignorância que nos prende à infância do espírito. É no perispírito que se gravam todas as imagens fornecidas à mente pelo mundo exterior. Ele é o repositório de todas as aquisições, de todos os conhecimentos adquiridos, de tudo que aprendemos, vimos, ouvimos e sentimos através das existências que percorremos. Nós, via de regra, achamos que tudo que aprendemos está guardado no nosso cérebro. Não, não está guardado no nosso cérebro. É a memória virtual do nosso computador hoje. O HD, para nós entendermos bem, é o perispírito. Está, portanto, no perispírito a sede exclusiva da subconsciência. E se de repente nós mudarmos desse planeta e vamos para um outro planeta, nós perdemos o perispírito? A aparência externa, sim, porque aqui ele é composto dos elementos físico-químicos deste planeta. Ao chegarmos num outro planeta, com os elementos físico-químicos daquele planeta, moldaremos um novo corpo, uma nova forma para nos tornarmos visíveis. E continua então o Caio. A aceitação da subconsciência em determinadas condições implica, portanto, a aceitação da pré-existência e da sobrevivência do espírito, bem como a reencarnação dos espíritos. Isto quer dizer que os materialistas e os espiritualistas que não aceitam a reencarnação não podem invocar a teoria do subconsciente para explicar fenômenos que estão na esfera do animismo, ou seja, na esfera da nossa própria vontade. Assim, não explicam, porque não aceitam a doutrina das vidas múltiplas, a razão de ser da precocidade ou os meninos prodígios, entre aspas, que tanto os maravilha. Que são os meninos prodígios? São aquelas crianças que mostram conhecimento, sabedoria. Como? Que jeito? Não houve tempo para que se aprendesse tudo isso numa existência. Então é nesse ponto que ele está debatendo aqui. E diz mais: de fato, como dar provas de conhecimentos que não se adquiriu na Terra, se a alma começa e termina com o corpo, ou se a alma, como dizem o catolicismo e o protestantismo, foi criada com o corpo? Que jeito? Como? Essas crianças precoces que têm um conhecimento fantástico, nós temos muitos, o próprio Chico,
o próprio Chico, que não estudou, fez só a escola primária, olha o que ele escreveu. Que conhecimento, de onde veio? Se for uma única vida, não temos explicação. Não é verdade? É nesse ponto que ele está batendo. Ele diz o seguinte: como proclamar a teoria do inconsciente, juntar com aquisições anteriores, se se tem certeza que o indivíduo com quem ou em quem se observa os fenômenos, nenhuma aquisição tem de tudo aquilo que disse e dos altos conhecimentos que manifestou? Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de ver uma pessoa, um médium incorporado, dando manifestação muito fora daquilo que ele tem conhecimento? A literatura espírita está repleta. O próprio Chico, psicografia ou psicografia mecânica, às vezes escrevia com as duas mãos, ou às vezes escrevendo falava outras coisas. Como? Que jeito? Como poderia ser isso se nós não aceitássemos a reencarnação, a continuidade da vida? Seria impossível. Algum comentário, alguma pergunta até aqui? Então vamos em frente. Um indivíduo, por exemplo, em estado de transe ou de sonambulismo, fala daquilo que ele não estudou. Trata de assuntos altamente científicos ou filosóficos que não estão ao seu alcance em estado normal. Quando não há a interferência de um espírito, uma outra personalidade, não há dúvida de que a teoria do subconsciente aí é manifesta. Mas, sem dúvida alguma também, essa teoria não é um derivativo materialista, e sim, está intimamente ligada a quê? Aos princípios espíritas da pré-existência da alma e das vidas sucessivas. Por que isso? Porque nós não perdemos nada daquilo que aprendemos. Ele falou agora há pouco que nós temos que continuar procurando o conhecimento para sair da ignorância. Que ignorância? Alguém nasceu sábio? Não, tábua rasa para todo mundo. Nascemos simples e ignorantes. Um fragmento espiritual, uma mônada, uma centelha luminosa, que não era um espírito formado. Entramos primeiro onde? No mineral, para sentir as dilatações, as fragmentações. Começamos a acumular conhecimento. Passando por essas experiências, fomos para o vegetal. Passamos por todas as experiências, acumulando conhecimento. Fomos para o animal. Passamos depois para o nominal. Neste momento da transição, cresceu o córtex cerebral frontal. Começamos a ter o livre-arbítrio, o raciocínio contínuo. A partir daí, assumimos o nosso destino. Passamos nós mesmos a guiar o caminho que nós queremos seguir. Então, continuamos a crescer. Um dia iremos para o angelical, depois o arcangelical, outros níveis que existem, que desconhecemos, para um dia retornar ao Pai, espíritos puros e elevados. Então veja, onde é que vai guardar tudo isso? Lá no subconsciente. E o subconsciente está provisoriamente arquivado no perispírito e no espírito, que é o dono de tudo isso. Vocês concordam, não concordam, discordam? Enfim, alguma posição contrária? Eu tenho uma pergunta. Há compositores que começaram a compor incrivelmente jovens, Mozart, por exemplo, Beethoven, compõem sinfonias completas aos 6, 7, 8 anos de idade, e eles não estavam em transe. Teria alguma relação com isso? Eles não estavam... Veja bem, será que não estava em transe ou não estava mais ligado ao mundo espiritual, onde é a verdadeira fonte de tudo aquilo que nós precisamos? O próprio Chico, ele mais vivia lá do que aqui praticamente.
Então, esses espíritos que vêm com uma missão, como eles vieram nessas composições, por exemplo, Mozart, quantas vivências já teve? Quantas? Não sabemos. Onde é que está Mozart hoje? Está em Júpiter. Nós temos chance de ir para Júpiter? Estamos longe pra caramba. Ah, mas como é que eu sei disso? Está nos livros espíritas, aí, na revista espírita, na época de Kardec, as manifestações dele deixou claro. É um planeta sutil, quase que vaporoso, bem diferente do nosso aqui. Como é que nós poderíamos ir para lá? Não temos chance. Então, essa diferença é em função da evolução. Então, nós estamos ligados aonde? Ao mundo material ou ao mundo espiritual? Depende da nossa vontade. Ah, mas eu posso viver conectado aqui simultaneamente lá? Sim, mas vivenciar no nível que nós estamos, os dois mundos ao mesmo tempo? Não. Nosso cérebro não daria conta. No nível que nós estamos, não daria conta. Mas posso estar conectado? Posso, e estamos. A tal ponto que quando dormimos ou cochilamos, o nosso espírito cai fora. Sai da prisão que é o corpo. Então, veja bem, um espírito deste porte, com certeza, tinha ligações muito mais fáceis com o mundo espiritual. Porque tudo que nós temos aqui é uma cópia piorada do que tem lá. Essas grandes inspirações vêm de dentro da cabeça de cada um, vai buscar lá. Eu sou bom, eu consegui. Conseguiu coisa nenhuma. Precisa ter humildade e agradecer a Deus que deu a oportunidade de você buscar lá no mundo espiritual. E quantos que têm um orgulho impressionante. Eu é que faço. Paciência. Não é isso, Benito? Isso mesmo. Maida, Pois não. Sim. pessoa, por exemplo, que tem o Alzheimer. Você falou no início aí que o perispírito é que carrega as nossas informações. Sim. Entendi. Então a pessoa tem o Alzheimer. Isso aí afeta, no caso, o perispírito dele, ele leva essas doenças mentais, ele leva isso aí com ele. Veja bem, a doença, no caso do Alzheimer, normalmente, mudando o caminho da resposta, quando nós lesamos o perispírito, que é a forma, ela transfere para a forma tudo aquilo que nós lesarmos lá. E como é que nós lesamos o perispírito? Com os nossos pensamentos. O Cristo foi claro, orai e vigiai. Vigiai por quê? Tudo, se nós não conseguirmos segurar aqui as nossas vontades excessivamente materiais e ficar batendo sempre nos pensamentos ruins, o que acontece? Você vai lesar o próprio corpo. Como? Jogando os neuropeptídeos negativos, que é um receptor, quando chega na célula, ele não está escrito. Eu sou coisa boa, eu sou coisa ruim. Chegou na célula, é neuropeptídeo, ela pula e foi para dentro. Então, o que eu tenho que jogar? Tenho que jogar neuropeptídeos bons. E como é que eu jogo? Orar e vigiar, bons pensamentos. Então, se eu leso lá, é porque eu estou lesado mentalmente aqui. E eu continuo leso lá e trago para a minha forma, que é o corpo. O que é o Alzheimer? É uma das múltiplas doenças que nós podemos ter. O que é o câncer? É uma doença que eu lesei lá. A origem sempre é no pensamento. Eu lesei lá, ela transfere para a matéria aqui. O que é o Alzheimer? Tem várias hipóteses. Que não faz as conexões, perde-se a memória no cérebro. Por quê? Nós preparamos, nós estamos vivendo como o próprio Cristo ensinou, amando a Deus e ao próximo, buscando a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio. Não, eu sou um cara excessivamente materialista, tenho ódio no coração, rezando contínuo e constantemente, lá e aqui. Primeiro leso lá, na sequência leso aqui. Por isso, a partir do momento que nós entramos no reino nominal, foi nos dado o livre-arbítrio para conduzirmos a nossa existência. Está em nossas mãos a condução da nossa existência. Qual é o modelo? Cristo veio e disse,
Está aí. A natureza está mostrando, o universo está mostrando o que fazer. Há quantos bilhões de anos isso existe, ou trilhões? Tranquilo, sereno. Mas nós não, queremos, como eu brinco sempre, a roda roda direitinho redonda. Mas nós achamos que pode ser quadrado e rodar redondinho. Quer dizer, não tem chance. Não é verdade? Vai dar solavanco adoidado. Alguma pergunta mais? Algum comentário? O fato de levarmos para o plano maior a doença que nós adquirimos aqui, que nós estamos adquirindo, não, nós estamos vivendo aqui, acredito que esteja muito relacionado da forma como nós encaramos, encarnados, como nós encaramos a doença, né? Sim. Da forma resignada, da forma altruísta, sabendo por que estamos vivendo, né? Mas de qualquer Por que forma, estamos passando sobre mas muitas vezes, Nada, né, Beli, também. muitas vezes, ou quase sempre, A gente se revolta. a gente se revolta, mas a doença é do perispírito. Né? Então, quando nós deixamos o corpo, o perispírito tem essa doença. Continua, por isso que você chega lá e continua doente. E continua doente. Passamos um período lá fazendo um tratamento. Tratamento e se readaptando. E já poderíamos já voltar sem as doenças. Porque ninguém é terráqueo, isso todo mundo já está cansado de saber. Estamos momentaneamente passando por mais uma experiência na matéria. Mais uma das N experiências que já passamos. Não é verdade? O problema dessas doenças mentais é que a pessoa, ele nem tem condição de se revoltar. Porque No nível, dependendo do nível, realmente. veja bem, a pessoa começa com um determinado nível no Alzheimer. De repente, ele pode, dentro de um ano, aquele secretário de Estado norte-americano, se você lembra, um advogado, 46 anos, aliás, 56 anos, super sadio, de repente, um dia deitou na cama, outro dia falou para a mulher que ele estava com dor de cabeça, 30 dias depois ele estava completamente normal. Como é que ele vai se revoltar? Tem nem jeito. Foi muito rápido. Mas o que é isso? São coisas que nós sempre trazemos, Agostinho. O nosso passado, o hoje, é a colheita do que plantamos ontem, é a semeadura do que vamos colher amanhã. Sabe-se lá o que ele plantou em outra existência? Sabe-se lá. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecimento. Injustiça? Jamais. Não existe. Aquilo que a gente ouve, se, nossa, uma bala perdida. Não, uma bala achada. Ela vai para quem tem que receber mesmo. É necessário que haja um escândalo, mas ai daquele que for o causador do escândalo. Não é verdade? Continuando então, o corpo humano nada pode. O espírito, sim. Quando mais ou menos livre do organismo denso e grosseiro que constitui o seu invólucro na terra, pode dominar este invólucro e ler, remontando ao passado, o que? Uma a uma as páginas da sua existência integral, cujas ações e ideias desfilam ao longo do trajeto de suas reencarnações. E ele, veja bem, nós temos acesso a todas as encarnações? Não. Nós só podemos ter acesso àquilo que nos é útil para evoluirmos. Porque adianta muito eu ter acesso a alguma coisa que vai me prejudicar mais. Então a espiritualidade, os nossos benfeitores não nos deixam acesso amplo e irrestrito. À medida que eu vou evoluindo, eu vou acessando. Mas eu acesso até aquilo que me é útil saber e que eu tenho condição de controlar. Não, eu vou lá e eu quero. Quer nada. Essa é a lei do universo. Eles sabem muito mais do que nós. Imagine nos dar informações que nós não vamos saber controlar. Vou ficar pirado de 100%. Ao invés de evoluir, eu paro e estaciono. Eles não deixam, realmente não deixam. A literatura espírita é clara, muito clara sobre isso. Os livros que o Chico psicografou deixam isso muito claro. Nós vamos até onde temos condição de assimilar e de melhorar a nossa evolução. Ah, eu quero chegar lá, quero ver quando eu fui uma pedrinha. Não tem chance. Um dia chegaremos, lógico, um dia chegaremos. Mas não por hora. Por hora
não temos condição. Não é verdade? Não temos condição. Nós não temos preparo ainda para ver coisas horrorosas que fizemos lá atrás. Nós não vamos saber lidar com isso. Ele conclui dizendo o seguinte: inventem teorias e forças, e todas elas passarão aos clarões vivificantes da verdade, que orientará as almas para os destinos felizes que as esperam. Invente o que quiser. Pode inventar teoria à vontade. Mas fora do que está na natureza, não adianta, meus amigos e amigas internautas. Está aí, ó. Querer, como diz na gíria, tapar o sol com a peneira, impossível. A reencarnação é um dos pilares básicos das nossas existências. Não tem como fugir. A pré-existência da alma não se discute mais. Não tem que se discutir. Então vamos inventar, como disseram aqui, como o Carvalho defendeu, a teoria do subconsciente. Não, não adianta. Existe o subconsciente, sim, mas ele vai acumulando conhecimentos das nossas experiências materiais que tivemos e experiências espirituais. Ora aqui, ora lá, ora aqui, ora lá. E como diz o doutor Inácio, mais ou menos umas 10 mil vezes estivemos aqui. Então não tem como fugir, não é, meus amigos e amigas? Algum comentário mais para nós encerrarmos isso? Alguém duvida da pré-existência da alma? Alguém tem dúvida que já reencarnou N vezes aqui? Ah, eu não lembro. Graças a Deus que você não lembra. Porque se lembrar, você vai olhar para sua mulher, ou ela vai olhar para você, você vai ver que lesou, matou, prejudicou, roubou. E aí? Como é que você vai lidar com isso? Ou os filhos, que você usurpou tudo que eles tinham numa outra vida, até os assassinou, ou vice-versa. Como é que nós vamos lidar com isso? Deus é perfeito, coloca o véu do esquecimento. Quando nasce o bebezinho, ai que coisa linda, beija, abraça, que coisa fofa. Ainda bem que é assim. Imagine se fosse o contrário. Veja como Deus é perfeito, sábio, sábio mesmo. Mas a curiosidade existe, né? Aliás, a gente querer saber, né? olha, eu vou falar a verdade a você, não tem curiosidade, porque os poucos que a gente vai vivenciando, sempre vem uma colocação, ó, tá, a gente percebe, opa, não fui boa pinta lá atrás, pumba, vem sempre umas colocaçõezinhas. Quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, disse o Cristo. E é verdade. Quando a gente observa bem nos trabalhos espirituais que nós temos, a gente percebe. Vê aquelas pinceladas ou aquelas picadinhas em cima da gente, não é, Belinho? A gente percebe. Não é isso, ó? A gente percebe armando aquelas puxadinhas de orelha. Não é verdade? Tanto dentro de casa como fora. Todos os lugares. É. Todos os lugares. Por isso a gente tem olhos de querer ver. Agora, achar que não, isso não é comigo, isso é com o Pedro, isso é com... Não é não. Isso com que a gente machucou e feriu. Ninguém escapa do retorno Não, como o da próprio conciliação. Cristo disse, né? Dentro de casa estarão reunidos os maiores inimigos para se retemperarem no cadinho do amor. É ali que está o grande problema. Teve um padre em São Paulo, você lembra dele? Ele tem essa teoria do subconsciente, né? Ele pregava muito. Padre Quevedo. Padre Quevedo. Ele Um grande combatente do espiritismo. foi. com certeza. Muito. Mas hoje ele deve estar já se... Ele deve estar, não sei se ele é vivo ou não, não tenho certeza, mas com certeza o tempo vai mostrando para a gente muitas bobagens que a gente faz, muitas ideias malucas que defendemos. A razão chega. Chega. Algum comentário mais? E não adianta, não adianta esconder a verdade, porque ela vem à tona Ela vem, é natural. mais cedo ou mais tarde. Ah, Ele mesmo está quebrando a cara. sim. Não adianta, gente. Achar que não, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Vocês não imaginam a quantidade de testemunhos que tem. E depois, ó, joga no ouvido de todos que estão à sua volta.
E as pessoas começam a desconfiar, vão e descobrem. Isso é natural. Então vamos a um outro capítulo. Espírito, força e matéria. Não negamos a existência da força. Não negamos as propriedades da matéria, diz Kaiwar Schutter. Mas não nos é possível admitir que a força e a matéria, que a elas fossem concedidos atributos que só ao espírito foi permitido gozar. Espírito, força e matéria, eis, pois, a trindade real, indefectível, que se apresenta aos olhos humanos e cujo estudo reclama a sua atenção. Está claro no livro dos Espíritos, ele fala em espírito, força e matéria. E lá no livro dos Espíritos está muito claro: Deus, espírito e matéria é a trindade do universo. Deus criou o espírito para interagir na matéria, para um dia retornar a ele espírito puro. Então está muito claro, e é o que ele está batendo aqui. Deus, espírito, força e matéria. Repetindo, eis, pois, a trindade real, indefectível, que se apresenta aos olhos humanos e cujo estudo reclama a sua atenção. Por que querer fazer abstração de um, que é a causa preponderante da manifestação das outras, quando no nosso modo de julgar, diz Kaiwar, tudo que se apresenta no cenário da vida não pode renunciar ao fator inteligente, com as suas prerrogativas industriais, científicas e artísticas? Então, diante de uma simples cadeira construída de tábuas, nós reconhecemos uma entidade operante, uma inteligência, e nem nos lembramos da matéria e da força que lhes... repetindo, diante de uma simples cadeira construída de tábua, nós reconhecemos uma entidade operante, uma inteligência, e nem nos lembramos da matéria e da força, que se lhe acham adstritas. Entretanto, em face de coisas de muito maior valor e difícil execução que uma cadeira, negamos a ação espiritual e nos perdemos no labirinto das teorias abstratas que não falam ao sentimento nem ao raciocínio. Veja bem, para fazer uma cadeira, existe uma inteligência? Óbvio que existe. Nós podemos fazer uma cadeira, pegar 4, 5 tábuas para pregar e acabou. Agora podemos fazer uma cadeira muito bem acabada. Então a inteligência que vai ser utilizada vai depender da evolução de quem está construindo isso. Vai usar uma força? Vai usar uma força. Mas tem uma inteligência espiritual, tem um espírito atrás deste corpo que idealizou aquela cadeira. Então teve uma inteligência, tem uma força que foi utilizada para construir, e tem a madeira, que é a matéria também. Os fatos nada mais são que caracteres. Eles representam a palavra escrita das nossas aptidões, produtos do grau de inteligência com que o Criador nos presenteou. E quando esses fatos se manifestam de forma que não podem ser produtos humanos, é que existem seres imperceptíveis aos nossos limitadíssimos sentidos carnais, que os engendraram para denunciarem aos homens a existência do mundo extracorpóreo, cujos espíritos vivem, sentem, amam e odeiam, e têm vontade própria, inteligência e liberdade de ação. Alguém duvida disso? No mundo espiritual, cada um, a vida continua. Eu vou chegar lá, vou ser um zumbi? Não, depende de mim. Se eu quiser me submeter à vontade das forças trevosas, se eu quiser, eu seria um zumbi, a trabalho deles. Mas pela criação, pela lei da criação, eu seria um zumbi? Não. Eu tenho minha inteligência, tenho a minha vontade.
estou num nível em que eu dirijo a minha existência, eu tenho meu livre-arbítrio. Ah, mas eu sou submetido a... Porque quer e gosta delas. Se não quiser, não vai ser submetido às trevas. Está em minhas mãos. Eu sei o caminho, amor a Deus, amor ao próximo, paz, amor, harmonia, equilíbrio. Ué. Ah, mas eu não quero. O problema é seu. Cada um de nós escolhe o que quer para si. Deus não obriga e nem proíbe nada. Então, a vida simplesmente continua no mundo espiritual. Mas tem só uma coisa, né? Vai responder. Ah, sim. Tudo que Vai plantar. responder, bem ou mal, é... Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Com certeza. Não tem como fugir disso. Lá não é como aqui nós, que vai lá, dá um jeitinho, conversa, tá, pra... Não. A coisa desce reto. Só tem uma forma de atenuar isso, meus amigos. Trabalhar no limite das nossas forças em prol do próximo. No livro Contos e Pontos, já contei, vou repetir, o irmão X diz muito claro, uma determinada encarnação, o indivíduo veio e para pagar, de acordo com a lei da ação e reação, ele iria ter um braço decepado. Trabalhou no limite das forças. O karma se cumpriu? Sim. Ele perdeu o quê? O polegar. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Foi amenizando. Foi amenizado. Amenizou. Então, olha, repito, está em nossas mãos, na mão de cada um de nós, o nosso futuro. Deus dá força, Deus dá inteligência, Deus dá ânimo, mas a realização é nossa. Certo? Alguma pergunta, algum comentário? Pois não, Amenizado, Pedro. está incompleto. Oi? Está incompleto. Pelo merecimento dele. Merecimento de cada um de nós. Certo. Então só vamos... Deixa eu perder o dedo aí. Ah, sim, foi merecimento. Merecimento Ele trabalhou no dele. limite Justamente. das forças em Senão prol do próximo. Senão isso não teria acontecido, não. Negativo. Não vamos imaginar que nós vamos ficar ociosos e pedindo a Deus, resmungando, chorando. Não vamos ser atendidos. Agora, se trabalharmos, seremos atendidos. Trabalho, trabalho, trabalho. Isso, resumindo, quer dizer o quê? Mérito. Não é dinheiro, não é comprar. É ter mérito. É ter bônus horas disponível para poder ter alguma coisa atenuada. É o dinheiro lá de cima. Que é o dinheiro lá Bônus de horas. cima. Chama-se bônus horas. Bônus horas. Os fatos nada mais são, já li então, que o homem não precisa fazer conjecturas, refundir os elementos esparsos das filosofias, muitas incongruentes, ideias que se chocam e se destroem para explicar as causas dos fatos espíritas, que vêm valorizar a moral e dar novo incremento à ciência, porque as teorias negativistas são como os castelos de cartas que caem ao mais leve sopro. Mas então perguntar-nos-ão o leitor, diz Caibar Schulte, o Espiritismo atribui aos espíritos, às almas dos que impropriamente chamamos mortos, todos os fenômenos psíquicos atualmente observados em todo o mundo? E o Caibar responde, o Espiritismo diz que todos os fenômenos são produzidos pelos espíritos, não só desencarnados, que constituem o mundo suprassensível, o mundo que não enxergamos, mas também pelos encarnados que vivem na Terra. Um depende do outro, os dois juntos. O espírito sozinho, ele não consegue agir na matéria, do lado de lá para cá. Precisa do nosso auxílio. Deus, espírito e matéria. Deus criou o espírito para agir na matéria, para que ele possa voltar. Então ele sozinho, do lado de lá, mexer na matéria, sem o nosso apoio, sem o nosso fluido vital, não consegue.
E continua. Aos primeiros deu-se o nome de fenômenos espíritas, porque são produzidos, entre aspas, pelas almas dos mortos. Aos segundos, dos nós encarnados, são os fenômenos anímicos da nossa vontade própria, porque são produzidos pelas almas dos vivos. Mas é sempre a alma, o espírito, o autor das manifestações. Existe diferença entre alma e espírito? Só para relembrar, todo mundo sabe, mas existe. Qual é mesmo? Só não dizer, né? Alma quando estamos desencarnados, espírito Quando estamos no mundo espiritual. quando desencarnados. Ah, lá, isso é claro no livro dos Espíritos. Desça o homem do pedestal em que falsamente se colocou e reconhecerá suas aptidões, compreenderá a sua existência independente do corpo carnal e sua sobrevivência à morte depois desse corpo, à morte desse corpo, instrumento que é da sua manifestação na Terra. Para que fazer dos agentes causa quando nós sabemos perfeitamente que para todos os atos da vida não podemos dispensar os intermediários da nossa vontade, que a ela se acham subordinados? Estamos nos tempos em que o raciocínio, como atributo da inteligência, precisa ser aplicado para o discernimento do que estudamos. Vou reler, gente, bem devagarinho. Internautas em casa, por favor. Estamos nos tempos que o raciocínio, como atributo da inteligência, precisa ser aplicado para o discernimento do que estudamos. Não podemos ser vaca de presépio, ficar abanando a cabeça. Temos que usar a massa cinzenta, pensar. Não é simplesmente porque um falou, eu simplesmente aceito. Temos que pensar. Isso aqui foi escrito em 1926, Caguar Schutel. As palavras vãs nada explicam e ainda tem o inconveniente de levar à desorientação para aqueles que nos leem e que nos ouvem, pois aceitam-nas as mais das vezes por subserviência, outras para fazer favor, mas não porque compreenderam e se convenceram daquilo que dissemos. Os fatos aí estão e vão se repetindo, como tem acontecido em todas as épocas. Olha que informação preciosa. Os fatos estão aí e vão se repetindo, como tem acontecido em todas as épocas. Isso não é coisa nova. Verifiquem os fatos, mas estudem-nos em suas múltiplas fases, que hão de encontrar nelas, ou nos fatos, este lema: Espiritismo. Aí, meus amigos, Espiritismo não é coisa nova, não. Simplesmente precisou pegar e enfiar dentro da nossa cabeça. Gente, vocês não querem enxergar o que está aí na existência do mundo? Aí veio agora para a gente realmente não ter dúvida, mas temos que querer. Não adianta ficar, como eu brinco sempre, com o livro embaixo do braço. Por osmose ninguém aprende nada. Tem que abrir o livro, ler, discutir. Ah, mas eu não aceito. Pare para pensar. Ler para discutir e informar só aquilo que você acha que é verdade, errado. Temos que discutir tudo aquilo que também nós achamos que não é verdade. Porque de repente eu estou errado na forma de interpretar. Vão me dar um vislumbre de alguma coisa. Opa, eu achava que era verdade, mas não é verdade. Tem coisa errada. Tenho que mudar a minha forma de pensar. O Espiritismo veio aqui e entregou nas nossas mãos. Que história é essa de morrer, vai lá para o descanso eterno, esperar o julgamento final? Isso não existe, gente. Fechou o olho aqui, já abriu imediatamente do lado de lá. A vida continua. Temos que trabalhar. Alguma pergunta, algum comentário?
Nada? Assustou? No próximo encontro, o nosso querido Caio Barchuto pôs um nome até sugestivo aqui no próximo capítulo. Ciência bastarda. E vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Isso nós vamos ver na próxima semana. Então, muito obrigado a todos. Saúde e paz. E até o próximo encontro.